Hoje a gente vai falar sobre as dores evitáveis da amamentação, porque muitas, ou grande parte, 90% das dores que acontecem, principalmente no início da amamentação, elas são evitáveis, ou seja, um pouco de conhecimento faz com que nada de tão pesado aconteça. Mas aí a gente vai passar aqui pelas dores, porque são dores comuns que, que estão acontecendo até o dia de hoje na vida das mulheres que, de alguma forma, ou se prepararam pouco, ou não se prepararam, ou não entenderam a dimensão da preparação que seria necessária para amamentar. Então, eu fiz uma série de publicações no meu Instagram durante esse mês de maio praticamente todo, e foram esses flyers que eu trouxe aqui, com perguntas. Caso alguma de vocês que estejam aqui presente tenha, tenha, já tenha amamentado, alguém pediu, mas não apareceu. Agora apareceu. Caso vocês tenham amamentado e queiram colaborar com o que eu vou dizer, não precisa abrir o vídeo, mas pode abrir o microfone e falar, se quiser, tá bom? É uma aula que a gente pode interagir, essa aula de hoje, tá? Então, a pergunta clássica é assim, você amamentou? E aí eu começo essa série de perguntas assim, foi bem-sucedida? O que é ser bem-sucedida na amamentação? Eu vou falar do que eu entendo e depois, quem quiser interagir, está aberto, tá bom? É só abrir o microfone e falar. O que é ser bem-sucedida? É conseguir passar os primeiros 15 dias da amamentação de uma forma mais dinâmica, mais proativa, sem muita vitimização, encarar o processo de aprendizado com positivismo e se liberar logo depois dos primeiros 15 dias, se liberar de qualquer desconforto para o resto da amamentação. Então, são 15 dias para dar certo. Eu tenho uma aula dessa que está salva lá no Hotmart. São 15 dias para dar certo. Nesses 15 dias vão acontecer uma série de coisas. E o que é ser bem-sucedido? É você conhecer as dificuldades que vão se apresentar e saber que você é capaz de passar por todas essas fragilidades sem pensar em desistir ou inserir o leite em pó. Essa é o resumo do que eu penso que é sucesso na amamentação, quando a gente não insere o leite em pó, principalmente na primeira quinzena. A primeira quinzena de amamentação, ela é decisiva para todo o resto da amamentação. Então, vamos ver o que pode acontecer na primeira quinzena. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você sentiu muitas dores? As dores, elas são comuns. Por que as dores são comuns nos primeiros dias? Porque no terceiro dia é a descida do leite. No primeiro e segundo dia, quer dizer, nas 48 horas iniciais da amamentação, toda mulher tem o colostro. E o colostro o que é? É uma aguinha ralinha e hipercalórica. E por isso ela é considerada uma vacina imunológica para o seu bebê. Se nesses primeiros 2 dias que a mulher precisa oferecer o colostro,
já tiver por trás um discurso: "Ah, você não tem leite", então o que a mulher precisa falar é: "Eu não tenho leite, eu tenho colostro". Porque é isso, o colostro é o primeiro leite. Então, as pessoas acham assim: "Ah, mas é tão pouquinho". É, porque o leite forte mesmo, ele não chegou ainda. E também porque o estômago do seu bebê, lá dentro do útero, ele estava praticamente fechado. Quando ele nasce, a necessidade diária calórica de ingestão de leite, no caso o colostro do bebê, é o relativo a uma colher de sopa. E o estômago, vocês sabem que o estômago se dilata, né? Conforme a gente come, o estômago se dilata, né? Então você pega um bebezinho desse e vai dar uma colher de sopa, que ele vai ficar chupando por mais ou menos 40 minutos a 1 hora, para poder sugar uma colher de sopa, mais ou menos, né, de colostro, e o estômago dele não vai dilatar. Mas, se você deixar oferecerem um copinho de leite em pó para o seu bebê, ainda no primeiro dia de nascida, o bebê está chorando, o bebê está com fome, a linguinha é presa, tem que fazer o pico da língua, é tanta coisa indevida que falam, né, nas primeiras 24, 48 horas, que aí a mulher diz assim: coitadinho, está com fome, né, eu vou dar. E aí o que acontece? Aquele estômagozinho que ia se preencher de leite colostro no primeiro, segundo dia, ia dilatar um mínimozinho, né? Com um copo de leite em pó, ele faz assim, tchu. E o que acontece quando você come uma feijoada? A gente dorme, né? A gente fica com sono. E aí pronto. A gente cometeu o primeiro erro da amamentação, que é permitir que dê um copinho de leite em pó, porque alguém achou que o bebê estava chorando de fome, mas ou alguém achou que o seu leite não desceu? Gente, mas o leite não desce no primeiro dia, o leite não desce no segundo dia, o leite desce no terceiro dia, porque aquele serzinho precisa só de colostro. E é o colostro que você tem, a natureza é perfeita, a gente não precisa brigar. Inclusive, para quem está animado a ter gêmeos, é a mesma coisa. Né? Porque são dois, o meu corpo não vai dar conta. O corpo dá conta. Você só precisa de mais apoio para ter um bebê em cada mama, ou um bebê de cada vez. Precisa de mais apoio para poder ter esse movimento. Eu estou aproveitando aqui. Então, que momento é esse que sente a dor? Na chegada do leite no terceiro dia. E que outra dor a mulher pode sentir? Pode sentir a dor no bico do peito, porque nunca teve ninguém ali fazendo fricção naquele bico do peito a maior parte do tempo, né? Se você esfregar o seu dedo o dia inteiro, você já vai ficar com a pele do seu dedo sensível. Imagina uma pessoa, né, uma pessoinha, uma miniatura de pessoa chupando o bico do seio que só usava sutiã, eventualmente brincava com o namorado, com o marido, né? Mas não era assim de ficar nessa fricção 18, 20 horas seguidas por dia. Então, as dores que elas vão ter são as dores comuns e iniciais. O que fazer? Tem muita coisa para fazer. Hoje não é o dia de falar o que fazer. Hoje é o dia de dizer assim, são dores evitáveis, são dores contornáveis, tá certo? Então, a dor é pela fricção e ela vai sumir na primeira semana. E a dor da descida do leite, por que que dói? Porque é muita quantidade de leite, o peito fica entumecido, mas tendo um bom manejo e se entregando para viver a amamentação, isso também vai passar na primeira quinzena. Então, a primeira quinzena é o desafio da mulher, que ela vai sentir um bocado de coisinha. Vamos ver mais o que eu coloquei aqui. Ela pode ter mastite. E o que é mastite? Quando eu congelei a imagem, voltei. Quando, é, quando tem a pojadura, que é a descida do leite no terceiro dia, então vinha uma quantidade de leite muito grande. Se a mulher não foi orientada a fazer massagem em ordenha a partir do terceiro dia até o 15º dia, ela vai ter mastite. O que é mastite? É obstrução
do caminho do leite, obstrução do leite. E o leite é um líquido que é rico em gordura. O que acontece com uma gordura que fica na geladeira, que fica parado? Pode ficar, vamos dizer assim, você faz uma comida gordurosa, uma carne, uma fritura, não sei. E aí você deixou essa frigideira ali em cima da panela. O que acontece com aquela gordura? Então, a depender do tanto de gordura, ou ela vira uma gelatina, ou ela vira uma camada dura, né, que fica grudado na comida, se carne, né, se come carne e tal, e fica grudado ali. Então, a mesma coisa acontece com o leite materno. Se ele não for, se o peito não for massageado, se não tiver uma ordenha inicial, o leite, que é gordo, rico em gordura, vai obstruir o ducto, porque vai virar manteiga dura lá dentro. E aí, virando manteiga dura, como é que o bebê chupa? Não chupa. E aí, se o ducto obstrui, fica lá dentro da sua mama, fica completamente fechado, a manteiga endureceu e fechou vários ductos ao mesmo tempo, porque a descida do leite, chama pojadura, é muito grande, o leite não vai sair. Se o leite não sair, dá mastite. O que é mastite? É uma inflamação por obstrução. No caso de mastite, se a mulher está atenta, ela não precisa de tomar remédio, porque o tradicional é dar o antibiótico. Mas ela não precisa de tomar remédio se ela tem um manuseio da mama, que é massagem e ordenha. E aí, na sequência, eu acho que é entumecimento, que é exatamente a descida do leite, que o peito fica duro, né? E esse entumecimento é que pode provocar mastite. Deixa eu ver se é o seguinte: a febre. O que é a febre? A febre é o corpo dizendo: tem uma inflamação vindo aí, o que, que nós vamos fazer? Então, ele começa a aquecer o corpo para ver se traz mais microbactérias do bem para comer, né, as macrobactérias, né, que estão causando o início de um processo inflamatório ali. Então, a mastite, ela vem a partir do terceiro dia. É comum dela surgir nos 7 primeiros dias da amamentação por falta de massagem e ordenha da mama. Porque quem faz a massagem e ordenha da mama vai ter o entumecimento, vai ter o incômodo, vai ter o peso, vai ter o bico do seio ardido, mas não vai desenvolver a mastite. E até o 15º dia, na verdade bem antes, mas a gente coloca até o 15º dia, tudo isso já passou. Então, são 15 dias de provas e manejos adequados para que a amamentação flua por 1 ano, por 2 anos, pelo tempo que a mãe decidir. Quem decide quanto tempo vai amamentar não é o bebê, é a mãe. Aquelas mulheres que falam assim: o bebê largou a mama com 4 meses. Olha, não é o bebê que decide largar a mama. É a mulher que não quer amamentar ou que o bebê está lá com 1 ano e meio e diz: não, agora eu vou desmamar. Então, quem decide continuar ou finalizar o processo de amamentação é a mãe. Se ela se posiciona, né, não, agora tá bom, você já tá grande, comendo e tal, ela vai diminuindo a amamentação, enfim. Eu adoro falar de amamentação, gente. E é um universo tão grande que eu vou entrando assunto a dentro. Mas a verdade é que eu quero voltar para cá, nos sintomas evitáveis. Então, por que tem a febre? E com a febre, será que precisa ir correndo para o médico? Então, a história é massagear e ordenhar para não ter entumecimento dramático, o seu leite não virar manteiga logo na chegada e para não virar mastite e não ter febre. Há casos onde a febre e a mastite evoluem muito rápido, porque a mulher não tem um manejo das mamas, né? Ordenha, é igual uma vaquinha, é igual qualquer bichinho, né? Os bichinhos maiores, os mamíferos, eles vão com a patinha e fazem a ordenha. Só que a patinha de uma vaca, né, de um bezerro, é uma patona. O burrico, ele dá cabeçada, né? O cavalo, o bezerro, o bode.
dá cabeçada na teta da mãe, que é para desobstruir. A natureza é perfeita. O nosso bebezinho não dá cabeçada na mama da gente e ele também não faz a ordenha com as mãos logo no início. Isso vai acontecer mais adiante, que ele vai aprender a fazer uma ordenha, mas aí ele já vai estar lá com 6 meses, 7, já vai estar bem maiorzinho. Então, quem é que tem que fazer o manejo das mamas? É a mulher e a rede de apoio dela, o companheiro, a mãe, alguém que está na casa todos os dias, porque esse manejo ele é de 15 dias, da primeira quinzena. Então, o leite chega no terceiro dia para quem nunca amamentou e chega no segundo dia para quem já amamentou, porque o corpo tem a memória da amamentação, a memória do parto, a memória de tudo. Nosso corpo tem todas as memórias de tudo que a gente viveu. O que a gente ainda vai viver não está na nossa memória. Então, quem já amamentou, o leite desce no segundo dia, e quem não amamentou, no terceiro dia. Se alguém chegar para você e disser, né, que eu sei que tem gravidinhas aqui, então, se o leite não desceu, o bebê está com fome, pode dar o leite pó? Não, não pode, porque o que você tem é o que ele precisa, que é o colostro. Aí chega alguém, deixa eu ver se tem leite, aí vai apertar a sua mama, aí o que que sai? Nada. Sai uma gotinha molhando o bico do seio. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Você não tem leite. É mentira. Porque se o bebê ficar, ou mesmo você ficar ali massageando e fazendo uma sucção com uma bomba, vamos supor, não é para fazer, mas vamos supor que você fique ali 1 hora manuseando e fazendo a sucção com uma bomba. Sabe quanto é que você vai tirar? Depois de 1 hora de massagem ordenha, você vai tirar uma colher de sopa, que é o trabalho do bebê fazer isso, entendeu? Então, você não tem leite, só deu aqui uma colherzinha de sopa. Mas é só isso que seu bebê precisa. Lembra o estômago dele? Ele está lá dentro da barriguinha, o estômago só tem uma luz. Vocês estão vendo uma luz através das minhas duas mãos? É o que tem o estômago do bebê, que passa o líquido amniótico. Então, quando ele faz as primeiras mamadas, ele precisa de uma colher de sopa. E o estômago dele não vai dilatar. Quando o leite chegar no terceiro dia, vai começar a dilatação do estômago. Se antes do terceiro dia algum profissional de saúde traz o copinho de leite em pó, que é leite de vaca, né? Leite em pó é leite de vaca, não é leite humano, não. E aí traz um copinho com 30 ml, 40 ml de leite, o estômago do seu bebê vai fazer, ó, tum, e aí ele vai capotar, porque capotar no sentido de dormir. Ele vai dormir porque ele estava fisiologicamente pronto para tomar uma colher de sopa e tomou 30 ml de leite, 40 ml de leite, que não é a quantidade que ele está pronto para digerir. Então, ele fica ali horas digerindo aquele leite em pó. E aí chega, né, dá 3 horas, volta essa belíssima profissional e fala, não mamou? Bebê tem que mamar a cada 3 horas. E aí já traz o segundo copinho. E aí, o que acontece com a sua amamentação? Perdeu. Você praticamente já está perdendo a sua amamentação aí. Quando chega o primeiro copinho de leite, você está perigando perder a sua amamentação para sempre. Quando chega o segundo copinho de leite, você praticamente perdeu a amamentação. Porque aí o bebê não vai aprender a chupar, não vai querer mamar, porque ele vai estar satisfeito, e ele vai aguardar uma quantidade grande de leite quando ele for mamar. E a amamentação não é uma quantidade de leite de grande, é de pouquinho em pouquinho, é de gotinha em gotinha. E esse é o exercício do mamífero, é assim que acontece a vida. Então, já fiz inúmeros alertas, hein? Prestem atenção, estejam atentas, acredite na natureza, na fisiologia que nós temos. E isso tudo é natural. Quem falar que você não tem leite, você tem que estar pronta, bem informada para dizer, mas eu tenho o colostro que é o que ele precisa agora, que é o que o meu bebê precisa agora. Né? O estômago dele estava fechado, e você pode até dar aula. Então, aqui eu não permito que dê o leite em pó. E isso tem que ser casado com o companheiro ou com a mãe, porque se alguém mandar né, mandar na sua frente, aí você está correndo risco. Então, isso tem que ser uma conversa
entre as pessoas que vão cuidar do bebê. Muita atenção. O que mais que pode acontecer no início da amamentação? Lesão no bico do seio. É comum, quase todo mundo tem. E por quê? Por causa daquele negócio que eu falei, alguém com a boquinha no seu bico do seio, ali, tchucu, 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 10, 12, ó, uma hora seguida, daqui a uma hora seguida, daqui a uma hora seguida. E aí, ó, fricção atrás de fricção. E o que acontece com essa pele? Essa pele que é fininha, ela fica ardida. E aí, isso pode chegar a ferir, se é um bebê glutão, se você coloca o peito na boca do bebê e o peito não encaixou direito, se o bico pode ser plano, não formou o bico, não formou, não se adaptou, né, adequadamente à boca do bebê. Por quê? Porque não deu tempo. O bebê, aí tem uma colega perguntando, o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas ou é livre demanda? É livre demanda, mas principalmente nos hospitais ou quando a gente vai visitar um profissional de saúde da área da infância, né, ele fala, bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Por que ele fala isso? Porque muitas pessoas desinformadas deixam o bebê dormir 4, 5 horas, e aí o bebê dorme de novo 4, 5 horas, e aí dorme de novo 4 horas, e aí dorme de novo 3 horas. Tem alguns bebês assim. E aí, então, eles generalizam, né? Em vez de educar, ensinar e explicar por quê, ele generaliza. O bebê mama de 3 em 3 horas. Gente, o bebê não mama de 3 em 3 horas, tá? O bebê mama de livre demanda até o 3º mês. Aí eu tenho uma outra aulinha lá no Hotmart, para quem interessar ouvir, que é sobre livre demanda. Livre demanda não é livre demanda eterna, mas aí eu não vou interromper a aula aqui. O que é livre demanda? O bebê mama na hora que quer. Mas isso é até ele fazer 2 anos de idade? Não, não é. Ah, isso é até ele fazer até a introdução alimentar? Não, não é. Tá? Porque conforme o bebê cresce, ele vai mudando as necessidades. Então, sim, até o 3º mês de vida, o livre demanda é a hora que ele quer. Mas ainda assim, ele vai organizando as rotinas. Então, fica claro, o bebê mama, normalmente, o bebê recém-nascido mama a cada 1 hora e meia. Quando ele cresce um pouquinho mais, ele mama a cada 1 hora e meia, 2. Aí, quando ele cresce um pouquinho mais, ele mama a cada 2 horas e 3 horas. E vai fazer um sono longo de 4 horas, uma vez por dia, que futuramente, lá no 3º mês, vai equivaler ao sono da noite. Mas para chegar nesse sono da noite tem história. Gente, eu tenho várias aulas no Hotmart explicando cada pedacinho desse, tá? E aqui eu quero que vocês entendam que o que acontece no início da amamentação, principalmente nos primeiros 15 dias, são situações contornáveis. Ah, o bico do seio rachou, saiu sangue, está ardido, vamos usar a compressa de camomila. Tem uma aula gratuita lá no meu canal do YouTube que fala de como que faz a compressa de camomila. Depois vai lá e escuta, tá bom? Assiste a aula, já vai aprendendo. Então, compressa de camomila, casca de banana, tudo isso são os nossos recursos dos primeiros 15 dias. Olha, nada contra o laser, mas também nada a favor. Os primeiros 15 dias é um tempo de calma, um tempo sem visita, então a gente não sai tomando remédio, fazendo laser, a gente não sai fazendo tudo que a ciência acha que é bom para a gente. A gente fica em casa e cuida naturalmente de todos os processos que vão aparecer, sem visita, sem tumulto e fazendo o seu intensivão em amamentoterapia, que é a terapia da amamentação. A gente fica em casa cuidando de, né, da gente mesmo, né, que acabou de parir, enfim, ganhou o bebê, que tem desconforto na barriga, no útero, na vagina, nas costas, na lombar, no pescoço, tem desconforto em tudo quanto é lado. Você estava com a barriga que cabia um bebê, cabia 2, então quando você pariu, você perdeu no mínimo 7 quilos. E como é que é você dormir
e acordar no dia seguinte com menos 7 quilos. Então, seus órgãos estão fora do lugar, e isso tudo você tem pelo menos 40 dias para começar a organizar seu corpo. Se você acaba de parir e já começa a receber visita, a ficar em pé, a ficar preocupado, não sei o quê, então pensa a bagunça, você não faz o seu intensivão. Então, calma, 15 dias de calma, paz, sem muita movimentação. É a hora de você interagir. Teve a lesão no bico? Botou o chá de camomila? Com 24 horas está cicatrizado. Então, ai meu Deus, e agora? Rachou o bico do peito, eu não vou poder amamentar, socorro, o que, que eu faço? Aí, pronto, desestabiliza tudo. A mulher que vai parir, gestar, parir, amamentar, que vai maternar, ela tem que ter calma. E ela tem que estar rodeada de pessoas calmas. Está ardendo o bico do peito. O que, que eu posso fazer? Ah, vamos botar uma compressinha de camomila? Né? Vamos fazer um gelinho? Ah, eu estou com dor. O que, que pode fazer? Deixa eu fazer uma massagem, né? Vamos melhorar a postura, né? Porque na amamentação a tendência é de você ficar curvada em cima do bebê, dizendo, pelo amor de Deus, pega o bico, pega o bico, pega o bico. E, na verdade, é um aprendizado, né? Então, tem dor nas costas, tem dor na coluna, você tinha 10 quilos a mais, agora você já não tem mais. Você tinha uma cascata de hormônio funcionando, agora só tem 2 ou 3. Então, é muita transformação no início da amamentação. E esses primeiros 15 dias você precisa de paz. O bico vai ficar ardido com certeza. E pode ferir ou não, pode ferir ou não, mas tudo com calma é resolvido. Isso que é importante você saber. E aí a pergunta é: tive febre, entumecimento, o bebê está chorando, não consigo amamentar, eu vou para emergência? Não, não vá para emergência. Para onde que uma mulher que está com dificuldade de amamentar deve ir? Para o banco de leite. O banco de leite é gratuito e é um lugar que tem pessoas que entendem de quê? De amamentação, de leite, de bebê. Então, você vai para a emergência? Não, não vai. Se você não tem a possibilidade de ter uma consultora de amamentação na sua casa, na hora que você precisa, ou se você não tem acesso online, porque eu atendo muitas mulheres fora do Brasil, não tem banco de leite fora do Brasil. Banco de leite que tem aqui no Brasil. São poucos os países que têm. Então, elas ligam e eu faço a consultoria online. Mas se você não tem nenhuma consultora, nem online, nem presencial, vá para o banco de leite. É lá que tem gente que entende de mulher que amamenta. E geralmente quem são as mulheres que vão no banco de leite? As mulheres que estão no terceiro, quarto dia, às vezes na primeira semana de amamentação, que está com o peito entumecido, que está com o bico rachado, que está com dificuldade de abrir a boquinha do bebê. Então, você tem que ir para um lugar onde as pessoas entendem o que está acontecendo. Aí você vai para uma emergência? Eu estou com febre, vou falar com o meu obstetra. Não. Eu estou com início de mastite, eu vou para emergência. Não, não vai. Você vai para o banco de leite. Ficou bem claro isso, não ficou? Por favor. A gente tem que tratar o que a gente tem com gente que entende. Não adianta ir para emergência. Emergência são outras situações, né? Quebrou um braço, caiu, machucou, é outra situação. Agora, a amamentação não é situação de emergência, nem se tiver febre. Tendo febre é banco de leite. Então, quem já está grávida já vai se aproximando do banco de leite, sabendo que se tem visita, como é, pega uma aulinha. O banco de leite é um lugar que é mega aberto, então procura agenda, vai conhecer, se organiza para, caso você precise, você já saber até quem trabalha lá, certo? A dica que eu dou é essa. E aí, no final de muita coisa, se a mulher se apavorou, se a rede de apoio não foi boa, se deram o copinho de leite no primeiro ou no segundo dia, encheram o seu bebezinho, seu bichinho, encheram a barriga dele de leite em pó e dilatou. E aí, da próxima vez que ele for mamar, ele quer um copão, ele não quer ficar chupando gotinhas. Se você teve entumecimento da mama e foi para o pronto-socorro, você
considera que você teve uma boa experiência? Claro que não. Ficou cheio de traumas. Por quê? Porque você não sabia o que fazer. Mas na amamentação a gente não pode entrar com o coração hoje em dia, a gente não pode entrar no processo da amamentação com o coração aberto: "Ah, toda mulher amamenta, eu também vou amamentar". Não, não pode mais. Sabe por quê? Aí já é uma outra aula que eu tenho gravada lá no Hotmart. Porque tem uma coisa na história da humanidade que se chama psicohistória. A gente vem de exemplos péssimos de amamentação durante os tempos da humanidade. Desde a mulher que não amamentava e que dava o bebê para escravo ou a mama de leite amamentar, até a introdução da mamadeira e o leite em pó, que nos últimos 50 anos atrapalhou todas nós na amamentação. Eu com meus filhos e suas mães e suas avós também, que são mais jovens, né? Porque eu sou avó também, né? Mas enfim. Então, atrapalhou a amamentação. Os pediatras da época mandavam dar água, chazinho. Se o bebê chorasse, mandava dar mingau. Foi o que minha mãe fez comigo. Que memória que eu tenho de amamentação? Fraquíssima, péssima. E se eu tenho uma amamentação mal resolvida, como é que eu vou amamentar bem? Então, outra coisa, para você ter uma boa experiência, busque saber da sua história de amamentação. E o seu companheiro também deve buscar saber a história de amamentação dele, porque sabendo a história, você tem força para ultrapassar esse limite. Você não vai repetir os mesmos erros, porque a gente é uma fábrica de repetir erros, gente. A gente faz tudo que a mãe fez, a gente faz tudo que o pai fez, e a gente jura de pé junto que não quer ser igual ao pai nem igual à mãe. Ah, eu não vou dar isso para o meu filho. Ah, não vou repetir isso com meu filho, com minha filha. Mas é só o que a gente faz. Então, o primeiro passo, tomar consciência da sua história de amamentação para você virar o jogo e passar a ter uma boa experiência de amamentação, e isso vai passar para o seu filho, para o seu neto, e aí a gente vai sair dessa roda viva de péssimas experiências de amamentação. Então, não conte ter uma boa experiência de amamentação se a sua mãe não teve uma boa experiência de amamentação. Porque o que ela te passou, a memória que você tem do bebezinho chorando ou tomando a mamadeira, não foi uma boa experiência. Então, busquem saber a experiência das suas mães, vocês homens e vocês mulheres. Apoio. Tem uma pesquisa super atualizada dos organismos internacionais que dizem que a mulher que não tem apoio não consegue manter a amamentação por mais de 40 dias. Veja só, que triste. E a mulher que tem apoio consegue evoluir. E de que apoio é que nós estamos falando? Nesse estudo, então, é comprovado que o melhor apoio é de uma mulher que tem uma boa memória de amamentação e que conseguiu amamentar bem o seu bebê. Então, vamos supor que o seu apoio nesse momento seja o seu marido e ele não foi amamentado. Tem um vídeo lá no YouTube gratuito, aberto, que você pode assistir. Quando o homem, né, quando o pai não foi amamentado, quando o homem não foi amamentado. Então, se o seu apoio, o seu marido, ele não foi amamentado, ele não é um bom apoio. Ele não vai te dar o apoio que você precisa. Ele vai dizer: ah, não, você está sofrendo muito, vamos dar mamadeira para esse bebê. E pronto, perdeu a amamentação. Então, a pessoa que te der o apoio, ela tem que ter uma boa infraestrutura interna sobre a amamentação, ou seja, ela tem que ter uma boa memória de amamentação para poder bem apoiar. Então, cuidado com quem vai ser seu apoio na primeira quinzena de vida. Se essa pessoa é o seu marido e ele não foi amamentado, você precisa de uma consultora ou de alguém como referência, ok? Eu não tinha noção de nada. Isso é o que eu falei ainda há pouco. Então, assim, toda mulher amamenta, eu também vou amamentar. E aí você entra na amamentação sem noção de nada, porque hoje em dia esse discurso não vale, toda mulher amamenta. É lógico que eu vou amamentar. Não, não é lógico. Não é lógico, porque hoje nós estamos vivendo num mundo de velocidade e um mundo mental.
E aí te falam, você tem silicone, não vai amamentar. Seu peito é grande, não vai amamentar. Seu peito é pequeno, você não vai amamentar. E o seu leite é ralo, o seu bebê chora. Então, a gente tem memórias ruins de amamentação. E aí, se você chega para amamentar com noção de nada, você não vai amamentar. Não adianta dizer que a amamentação é um processo natural. Não é mais. A gente está resgatando esse amamentar natural, mas enquanto a gente não resgata isso, é preciso que a gente tenha ciência da seriedade que é das dores. A sua criança que não foi amamentada chora o leite que sua mãe não te deu. E se a sua criança ainda chora por não ter sido amamentada, como que você vai recordar de você chorando e você amamentando o seu bebê? Ele também vai chorar por ressonância. Ele faz leitura de campo, os bebês são telepatas. Algumas pessoas já estão entendendo isso de tanto que eu repito. Os bebês são telepatas. Então, se ele não faz uma leitura boa sua, não tem como você passar para ele alguma coisa boa. Resolva todos os seus problemas da sua amamentação, da sua rede de apoio, antes de começar a amamentar. Vamos dizer que você já está amamentando. Busque alguém que esteja antenada com as questões para poder te ajudar assim, ó, na velocidade da luz. Porque quando você entra numa amamentação que começa a dar errado, você tem pressa. 15 dias para dar certo. Esse é o meu lema. Eu tenho uma aula que se chama 15 dias para dar certo. Está cheio de aula boa lá no Hotmart, tem algumas aulas muito boas lá no YouTube. Vai acompanhando, não entra com a cara limpa, não, toda mulher amamenta. Não é mais assim. Fiquem espertos, tá? Eu desejava ter tido uma boa experiência. Então, essa é aquela pessoa que é poliana. Não, vai dar certo quando vê. Não deu e é verdade, é assim que acontece. Se perguntar para sua mãe, você desejava ter tido uma boa experiência de amamentação? Vamos ver o que ela vai responder. Pergunta para sua sogra, pergunta para uma pessoa mais velha, uma tia, uma prima, que já tem os filhos grandes. Pergunta para outras mulheres que já tiveram filhos, você teve uma boa experiência de amamentação? Foi ruim assim, foi ruim assado e tal. Essa é uma memória boa? Quem fala foi ruim aqui, foi ruim ali? Não, não é. E você gostaria de ter tido uma memória boa? Para ter uma boa experiência, hoje em dia, a gente tem que se inteirar tanto do nosso passado quanto das atualizações. Porque, gente, infelizmente, os primeiros dias para quem vai ter bebê em hospital é muita intervenção. Eles querem vender, eles compram uma quantidade imensa de leite em pó, é muito dinheiro que está circulando ali. E tem uma crença que fala que a mulher, tadinha, está sofrendo, deixa eu alimentar o bebê dela, aí pronto. Né? Então, a gente, nos 3 primeiros dias, para quem vai ficar no hospital, tem que ir com todo tipo de informação que é para dizer, não, não precisa dar o leite para o meu bebê. Não, o bebê não mama a cada 3 horas, o bebê mama de hora em hora e ele vai ficar aqui no meu colo. Não, o bebê não precisa ficar no bercinho, ele vai ficar fazendo pele a pele. Bebê, nos 30 primeiros dias, precisa fazer pele a pele. O que é pele a pele? Gente, pele a pele não é roupa a pele, e não é roupa a roupa. Não basta estar no colo para dizer que está fazendo pele a pele. Pele a pele é o bebê sem roupa e a mulher sem roupa. Isso é pele a pele. Porque precisa sentir o cheiro do leite. E a mulher precisa ser estimulada com o cheiro do bebê. Então, nós somos mamíferos, a gente precisa de ativar o feromônio. E esses hormônios, eles ficam, né, fora a ocitocina, é claro, eles ficam mais palatáveis quando a gente está pele a pele. E o bebê não sabe mamar, você não sabe amamentar. O que a gente precisa fazer? Aguçar os hormônios. E é o feromônio que vai dar conta disso. Então, pele a pele. No hospital, seu bebê está embrulhado com aquela roupa linda, maravilhosa, com aquela manta deitada no berço de acrílico. Joga tudo isso fora. Seu bebê tem que estar no seu colo, sem roupa, você está sem sutiã, sem roupa. Por isso, a gente não quer
A gente não quer, como é que se diz? A gente não quer fazer protocolos de hospital, a gente quer amamentar. Então, saia dos protocolos, tenha conhecimento. Ah, beleza, Estela. Estela está aqui dizendo aqui que já incluiu a orientação de amamentação no plano de parto. Inclusive, Estela, a orientação para a amamentação ela deve ser feita antes do bebê nascer. Antes do bebê nascer. Então, lá por volta de 35, 37 semanas, você já deve pegar as 2 primeiras aulas sobre amamentação. E aí, quando isso aqui, tudo que eu estou falando, mais aprofundado. Quando o bebê chega, quando você começa a titubear, você volta para a consultora e diz: olha, eu não me lembro bem disso, está acontecendo aquilo, e aí ela só continua a orientação que ela começou. Então, a consultoria de amamentação, ela começa com 35 semanas, que já está bem perto do bebê, o bebê pode nascer com 37, né, prematurinho, pode nascer com 38, quem vai ter gêmeos, então, vai pegar uma aula um pouquinho antes, que o bebê pode nascer com 35, 36, 37 semanas, de parto normal, gêmeos, por favor, tá? Mas a partir de 37 semanas, o bebê pode nascer a qualquer momento, então, para ter tempo de ter 2 aulas, com 35 semanas você tem a primeira aula, dá a segunda semana a segunda aula. Daí espera o bebê nascer. E aí o bebê nasce, você vai fazer a terceira aula já com a prática do bebê no colo. Muito bem, viu, Estela? Parabéns. Isso tudo para a gente virar o jogo. As nossas memórias, memórias das nossas mães e das nossas avós, não foram boas. Eu quero que vocês vão atrás de conhecer essas histórias para as mulheres mais velhas da família de vocês, tá certo? Se comprometam com isso. Então, aqui pergunta: a maior dificuldade foi a dor ou foi a falta de apoio? Porque a falta de apoio, um bom apoio te ajuda a vencer a dor, mas um mau apoio piora a sua dor, sabe? Aquela coisa assim que você cortou o dedo e parece que o coração está aqui no dedo, né? E se alguém chega e aperta o seu dedo, está melhorando ou piorando a sua dor? Então, um bom apoio é que vai conseguir te tirar da dor. Você sozinha, sem apoio, não sai da dor, certo? E você só com um companheiro que não foi amamentado não vai sair da dor. Mulheres, abram seus olhos para a história de amamentação de vocês, tá? O apoio e a memória de amamentação é que fazem você vencer algumas etapas desafiadoras. São 15 dias só. Depois você está liberada, porque depois não é que nunca mais vai sentir dor, não é que nunca mais pode ter mastite. Mastite acontece a qualquer momento da amamentação. Até quando faz introdução alimentar, tem mulher que tem mastite, porque está produzindo um monte e aí o bebê para de pula uma mamada, pronto, já empedrou leite aqui, virou manteiga dentro do seio. Então, quem tem apoio vai driblar as dores com conhecimento, tá certo? E um apoio adequado. Né? Eu já falei de emergência, não vai para emergência, né? E aí, essa é uma pergunta que você deve fazer para sua mãe e para sua sogra. O que você aprendeu? Você aprendeu tudo que você não deveria ter feito? Que hoje em dia eu converso com algumas mulheres que vêm para a consultoria e falam assim: eu não deveria ter deixado dar aquele primeiro copinho de leite. Aquilo ali foi o início do erro. Aí eu não deveria ter deixado, eu não deveria ter dado mama de 3 em 3 horas. Aquilo ali foi o início do erro, porque meu filho, em vez de engordar, ele emagreceu, né? Então, os erros que a gente comete no início da amamentação, eles servem de aprendizado se depois a gente busca saber qual é o certo para melhorar. Então, procurem saber das pessoas mais velhas assim, o que você aprendeu com a amamentação? Você acha que o que deu errado, né? Por exemplo, se for perguntar isso para minha mãe, ela acha que não deu errado, não. Ela deu mamar 1 mês, 40 dias no máximo, depois ela deu água, deu chazinho, entrou com mingau e está tudo certo. Mas você amamentou? Amamentei. E aquilo ali é referência de amamentação, 1 mês, 40 dias. Que tem uma pesquisa internacional que fala que as mulheres que não têm apoio amamentam por 40 dias, depois já passa para a mamadeira.
porque é muita falta de informação. E a gente vem numa indústria alimentícia que está investindo na sua falta de informação para vender leite, para vender mamadeira, para vender chuca, para vender remédio, para vender coisas que não te interessam, que está distante do natural. Então pergunte, e aí, o que você errou? Você já entendeu onde foi seu erro? E aí algumas mulheres ficam bastante comovidas, né, com as histórias ruins de amamentação. Busque saber se essas mulheres mais velhas do seu convívio, se elas ainda se comovem, né, se elas gostariam de ajudar as mulheres com os erros dela, né? Eu errei, mas agora eu entendo. Que é o que eu, Vanja, estou fazendo aqui, né? O que eu errei por falta de informação? O que eu errei pela memória da minha amamentação, né? Eu achava que estava estranho, né? Por que eu tenho que dar o chazinho para o bebê? Mas eu não sabia por quê, né? Então, isso, depois de um tempo, eu passei a estudar e falei assim, não, que isso? Ninguém dá água para beber, ninguém dá chá para o bebê, é só leite materno. Ninguém dá, ninguém adoça chazinho para o bebê, porque o chá, a criança não sabe o que é sal, o que é açúcar. A amamentação é a introdução alimentar do bebê. O bebê vai conhecer os primeiros alimentos através do sabor do seu leite, que não é nem doce nem salgado, tem o gosto do soro. É um pouco de sal, um pouco de açúcar. Olha que legal. Por isso um bebê não precisa, na introdução alimentar, já estou indo lá longe, olha, eu me puxo de vez em quando. Na introdução alimentar, o bebê não precisa comida com sal nem com açúcar, porque ele não conhece sal e açúcar, ele não precisa conhecer. Não vai fazer diferença, né? As pessoas têm a referência de adulto na cabeça. E um bebê não é um adulto. O bebê é alguém iniciando a vida, né? E começando a conhecer as coisas da vida. Então, algumas mulheres ficam muito chateadas quando vê uma outra mulher parar de amamentar. Gente, essas mulheres que aprenderam com os erros e que ficam chateadas e se sensibilizam muito com uma amamentação de outra mulher, essas mulheres são consultoras de amamentação originais. Elas não precisam de muito curso, elas precisam só de algumas deixas, algumas informações. Então, todas vocês que vão amamentar ou que já amamentaram, são consultoras em amamentação. Vamos sair dessa coisa que para ser consultora tem que estudar um ano no melhor curso do Brasil ou internacional. Não é isso. Quem amamentou é uma consultora em amamentação nata, principalmente se é sensível a outra mulher nesse mesmo período. Acreditem, isso é verdade. Tanto é verdade, olha outra referência. Quando uma mulher é acompanhada por uma doula, ela fica tão sensível ao que ela sentiu com aquela companhia que ela quer ser doula. Eu já formei várias doulas depois de doular algumas mulheres, porque é muito bacana esse apoio, essa sensibilidade sensibiliza outras mulheres, e as consultoras também são assim. Então, quem já amamentou e fez as correções, estudou e se sensibiliza, estudou e se sensibiliza com a situação, é uma consultora em amamentação e potencial. Não se deixe enganar. Que a gente aprende, a gente grava, a gente compartilha com prazer. Encaminha as mulheres para os profissionais, às vezes porque ela fica com receio, né? Acredita que seu conhecimento sobre amamentação é raso? Gente, quem amamentou não tem conhecimento raso, não. Quem amamentou tem um conhecimento profundo, porque sentiu o peito arder, sentiu a descida do leite, sentiu o que é conquistar 15 dias para dar certo para sempre. Então, esse conhecimento não é raso. Raso é o conhecimento de um homem que nunca amamentou, nunca vai amamentar. E você vai lá e fala para esse, lê o livro do homem e fala para esse homem assim, como é que é amamentar? Gente, um homem nunca vai saber o que é amamentar. Ele pode ter noção, ele pode ler o livro e ler o passo a passo de dizer, e você que vai viver a amamentação é que conhece o que é. Nenhum livro ensina você a amamentar.
A vivência ajuda você a amamentar melhor. E se você tem um bom apoio, uma boa rede de apoio, porque quem é uma boa rede de apoio é quem tem uma boa memória de amamentação. Você vai amamentar com o aprendizado oral, não é com técnica. Então, por isso que eu digo, quem amamentou é a melhor professora de amamentação. Eu acredito piamente nisso, eu invisto nisso, inclusive, e eu gosto de dar cursos para quem amamentou, porque essas são as melhores consultoras. Não serão os homens. Claro que eles não estão impedidos. Muitos homens são sensíveis, mas eles nunca vão saber o que é um bebê chupando a mama. Eles podem conhecer toda a técnica passo a passo, mas nunca saberão. Essa crença, né, de que as mulheres podem se ajudar, a gente precisa fortalecer isso. Então, você que vai passar pela experiência da amamentação, acredita que o seu aprendizado vai ajudar outras mulheres. E não estou dizendo profissionalmente, não, estou dizendo como amiga, como uma pessoa que tem empatia. Mas se você quiser tornar isso uma profissão, torne, é um bico, é um dinheiro a mais que vai vir quando você se profissionaliza, você já tem o seu trabalho, ou você está em casa e você quer aprender um pouco mais, então você convive com outras mulheres ou se aprofunda na técnica, com conhecimentos não muito técnicos, que é o que eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar a prática, eu não gosto de ensinar técnica, porque a técnica não é a prática. A técnica tem pouca coisa da técnica que ajuda a gente a amamentar. O mais importante é a gente ter a rede de apoio e ter boas memórias de amamentação. Se a gente conseguiu chegar aí, nós podemos replicar o apoio, com certeza. Se você vai amamentar ou já amamentou e acredita nisso, vem comigo que a gente tem propostas excelentes para ajudar você a se empoderar e a acreditar que é possível ajudar sim as mulheres amamentando. Nunca mandem uma mulher para uma emergência, mande para o banco de leite. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. E tem muitas mulheres que gostam de contar a sua história de sucesso. Gente, não tem aquela história assim, quando você está grávida, que você fica sabendo de todos os bebês que morreram, todos os partos que deram errado, todos os acidentes de percurso. Você não fica sabendo de todas as notícias ruins? Então, nós precisamos replicar as coisas boas. A gente precisa parar de contar histórias péssimas. A gente precisa começar a contar as partes boas, inclusive para os nossos bebês. Como é que você chega para um filho? Eu já fiz essa correção várias vezes com várias famílias. Você chega para um filho e fala: Nossa, o dia que você nasceu foi o pior dia da minha vida. Como essa criança se sente? Foi o pior dia da vida por quê? Porque foi para UTI, porque perdeu sangue, porque a cesárea não deu certo, porque o hospital estava lotado, porque, né, essas situações, aí você vira para o seu filho e fala: o dia que você nasceu foi o pior dia da minha vida. Como essa criança se sente? Nossa, eu sou culpado porque no dia que eu nasci, eu maltratei a minha mãe. Como que essa criança dorme à noite? Não dorme. É uma criança que não dorme, é uma criança agitada, uma criança que inclusive não quer nem sair do colo da mãe, porque ela acha: "E agora? Eu tenho que curar essa ferida na minha mãe". Então parem de repetir histórias ruins e parem de ouvir histórias ruins, se afastem. A amamentação, a gestação é tempo de escutar coisas boas, músicas bonitas, ler coisas boas, assistir coisas boas ou desligar a televisão de preferência. Aquela pessoa que está contando assim: "Ah, mas todo mundo na minha família teve cesárea", fica longe dela. "Ah, ninguém na minha família conseguiu amamentar", manda ela embora passear. "Ah, é minha sogra, tchau. Quando eu passar os 15 dias eu te chamo". Não tem uma rede de apoio negativa perto de você na primeira quinzena de amamentação, nem na sua gestação, muito menos no final da gestação. Esteja atenta para as histórias que as pessoas estão contando e vamos começar a contar histórias positivas, vamos fortalecer a amamentação de outras mulheres, ok? Estou fechando esse pacto com vocês, hein? Gostaria de ajudar mulheres que amamentam?
contando histórias positivas. Se acha incompetente para ajudar uma mulher que amamenta, mas você não amamentou? Você é a pessoa mais preparada para ajudar a outra mulher. Isso é uma pesquisa, vou repetir, é uma pesquisa internacional, mundial. Quem são as mulheres que amamentam por mais de 45 dias? São as mulheres que são apoiadas por outras mulheres que conseguiram amamentar. Então, nunca se diga frágil para amamentar se você teve uma história de amamentação consciente de sucesso. Você é a melhor profissional para auxiliar as pessoas a amamentarem. Entre em sintonia com pessoas que fortalecem isso em você. Não fique pensando, porque tem que fazer consultoria de aleitamento. O quê? Aleitamento? Mas o que é aleitar? E o que é amamentar? Já parou para pensar? Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha, porque aleitar é dar leite, amamentar é dar a mama. Será que tem diferença? Vou deixar para vocês pensarem nisso. E mesmo depois que você amamentou, você tem muitas dúvidas sobre a amamentação? Se tem, busque mulheres que amamentaram. E aí pronto. É trocando ideias com mulheres que amamentaram, é conversando sobre o assunto que a gente vai conseguir destrinchar essa novela que está ao redor. Lembre-se, nós estamos rodeados de uma indústria que não quer que a gente amamente, não quer que a gente tome chazinho, que a gente bota casca de banana no peito, não. Quer vender a melhor pomada, o melhor produto alimentício, quer vender essas coisas para você, mas nós não precisamos de nada disso para amamentar. Nós precisamos de ter consciência e o desejo e de passar por esses primeiros 15 dias de ardor, de dor, né, de dor nas costas, passar com um bom apoio e primeiro 15 dias vencer a primeira quinzena com boas orientações. Tudo que te der medo está no contrafluxo, está errado, corre. Mas eu estou com medo de amamentar, porque o profissional que eu estou consultando falou, nossa, amamentar é muito difícil. Então, tudo que te der medo, foge. Foge dessa pessoa que está te colocando medo, foge dessa informação que está te dando medo. Isso não é o caminho correto, certo? Gente, super gostei de falar tudo isso para vocês. Eu vou abrir aqui só para ver as carinhas de vocês. E aí, tá tudo bem? Alguém